Brainiac, welcome! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a neurofisiologia da olfação, tudo bem? Esse vídeo ele pertence a uma série de dois grandes vídeos, no qual a gente falou primeiro da neurofisiologia da gustação, agora a gente vai falar sobre a neurofisiologia da olfação. A gente vai perceber que são dois sistemas que eles estão intimamente ligados, tudo bem? Então, eu já vou começar compartilhando a tela com vocês para a gente começar os nossos estudos. Vou colocar aqui no modo apresentação, que aí fica melhor da gente ver. Pessoal, então da mesma maneira que a gente fez lá no nosso sistema gustatório, aqui no sistema olfatório a gente faz aquelas mesmas divisões. É sempre muito importante a gente estabelecer os temas que a gente vai falar no vídeo e a ordem que a gente vai falar neles. Então é exatamente esses temas que a gente vai falar e eles estão na ordem que a gente vai seguir também. Então primeiro a gente fala sobre a definição da neurofisiologia do nosso sistema olfatório, sobre a importância dela, a gente fala sobre a anatomia da cavidade nasal, os tipos de receptores, o processo de transdução, as vias que elas vão percorrer até chegar às áreas corticais, onde elas vão ser melhores processadas, tudo bem? Então, galera, quando a gente fala de definição da neurofisiologia da nossa olfação, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eles são quimiorreceptores, então eles são receptores especializados em captar substâncias químicas, tá bom? Então, além de eles serem quimiorreceptores, a gente pode falar que eles também são esteroceptores, então eles são responsáveis por captar informações do meio externo. Então, a gente pode falar que eles são quimiorreceptores, ou seja, eles captam substâncias químicas, principalmente vindas do ar, e isso da nossa capacidade de olfação, de sentir os odores. Além disso, a gente pode falar que eles também são esteroceptores, porque eles captam informação do nosso meio interno, tudo bem? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de definição. Quimiorreceptores, que captam substâncias químicas advindas do ar, e da nossa capacidade de olfação. Eles também são esteroceptores, porque eles captam informação do meio externo, tá bom? Lembrar que o fato deles serem quimioreceptores e esteroceptores não cancelam um ao outro, eles são os dois, tá? Eles são químio, porque eles pegam substâncias químicas, e estero, porque do meio externo. E galera, quando a gente fala da importância do nosso sistema olfatório, ele tem quatro grandes tópicos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala da importância dele. O primeiro deles seria a identificação de possíveis ameaças. Como assim? Pensa que a gente está próximo a uma queimada. Nosso primeiro estímulo possivelmente vai sentir o cheiro de queimado. Então, nossa olfação ela permite identificar que tem alguma área que está sendo queimada ali perto. Consequentemente, a gente não vai chegar ali perto, não vai se colocar nesse perigo. Outro exemplo seria quando a gente vê esse animal morto. Quando a gente vê esse animal morto, a gente vai sentir um cheiro muito forte. E esse cheiro que a gente sente forte vai fazer com que a gente se afaste dali. Porque naquele animal morto, provavelmente tem muitos micro-organismos que eles podem ser potencialmente patógenos. Então, nosso sistema olfatório vai identificar aquilo como uma ameaça, vai sentir um cheiro muito forte e vai pedir que a gente se retire daquele local para nossa segurança. Então, essas são como que a gente consegue identificar possíveis ameaças. Eu gosto sempre de lembrar desse símbolo da queimada e de animais mortos também, para a gente ver que esse sistema olfatório afastaria a gente desses perigos. Outro exemplo seria contribuição com gustação. Igual eu comentei com vocês, a nossa olfação e gustação elas estão intimamente relacionadas. A gente geralmente sente gosto por conta do cheiro. Um exemplo claro disso é quando a gente está gripado, a gente tem uma congestão nasal, a gente tende a não sentir o gosto também nas coisas, por conta que a gente não sente o cheiro delas também. Outra questão, a gente fez até na aula de práticas funcionais do Landepan, quando uma pessoa fecha o olho e tampa o nariz e ela morde uma cebola, geralmente ela confunde isso com a maçã. Por conta que quando ela não está sentindo o cheiro e ela não está vendo também, ela tende a não conseguir discriminar os gostos de maneira tão clara. Então, a gustação está intimamente relacionada com a olfação. A gente geralmente sente os gostos porque a gente sente o cheiro também. E isso, gente, está muito relacionado também com a nossa capacidade de colocar. A nossa capacidade de distinguir, além de distinguir, está muito relacionado com a nossa capacidade de, de sobrevivência. Nossa, tive que fugir da palavra. Mas por quê? Porque antes da gente colocar alguma coisa na boca, a gente vai sentir o cheiro dela. Então, está muito relacionado com a nossa sobrevivência, porque quando a gente percebe que uma coisa ela não está muito bem conservada, já é um alimento que ele está podre, a gente vai sentir o cheiro daquele alimento podre. Então, se o cheiro já não estiver muito agradável, a gente não vai levar aquilo na boca. Então, ele contribui também que a gente evita sentir, a gente evita comer alimentos que estejam estragados ou alimentos que eles não sejam agradáveis para a gente, tá bom? Está muito relacionado também com emoções e memórias. A gente vai ver lá para frente, nossa aula, em que existem vias que levam nossa informação olfatória lá para o nosso sistema límbico.
Então, para a amígdala, onde vão ser armazenadas em formas de emoções, e nosso hipocampo, onde vão ficar armazenadas as nossas memórias. Então, muitas vezes a gente sente um cheiro e esse cheiro ele é muito impactante para a gente. Então, toda vez que a gente sente esse cheiro de novo, isso remete a memórias para a gente. Pode ser, por exemplo, um bolo que uma avó fazia. Aí esse bolo, toda vez que você sente o cheiro desse bolo, você tem as lembranças lá na casa da sua avó quando ela fazia esse bolo para você. E as emoções de felicidade, de lembrar de quando a sua avó ela fazia aquele bolo, tudo bem? Então, ela está muito relacionada com as emoções e com memórias relacionadas com a nossa olfação. E por último, o comportamento sexual. Mais para frente a gente vai ver também como que os odores eles influenciam o comportamento sexual tanto dos animais quanto dos seres humanos, tudo bem? Então, essas são as quatro grandes importâncias do nosso sistema olfatório. Identificar possíveis ameaças, contribuir para a nossa gustação, porque a gente só sente o gosto por sentir o cheiro, as emoções e memórias, a gente vai ver lá por conta do sistema límbico e influência no nosso comportamento sexual, ok? Então, galera, muito válido a gente lembrar, então, sobre a anatomia da nossa cavidade nasal, para a gente entender como que funciona esse processo de olfação. Então, o ar, ele vai ser inalado aqui pela narina, e ele vai chegar nessa região que chama vestíbulo, vai passar pelas conchas nasais, superior, média e inferior, mas isso não é tão relevante. O que eu quero que vocês saibam é que toda essa cavidade respiratória ela vai ser envolvida por um muco. Vai ser um muco respiratório, tá bom? O muco olfatório. Então, aqui tudo vai ser revestido pelo muco. E nessa porção mais superior, esse muco ele vai receber um nome diferente, ele é chamado de epitélio respiratório. Então, esse muco que fica aqui em cima, o epitélio respiratório, ele é muito importante na nossa olfação. Por quê? Porque eu falei para vocês que o que faz a gente sentir cheiro seria pegar as moléculas químicas, então a gente pega substâncias químicas e elas vão entrar aqui e se ligar em receptores. Essas moléculas químicas vão entrar pelo nosso nariz, elas vão grudar no muco, que seria o epitélio respiratório, e esse grudar no muco é o que permite que essas substâncias químicas se grudem aqui nos nossos receptores, tudo bem? Então, por isso que o epitélio respiratório é muito importante no nosso sentido de olfato, por conta que as moléculas químicas elas vão se ligar primeiro no epitélio olfatório, para posteriormente se ligar nos receptores. Então, os receptores, gente, do epitélio respiratório, diferentemente da nossa olfação, da nossa gustação, o da olfação, eles sempre vão ser neurônios. Eles são neurônios bipolares. E aqui a gente fala que eles são neurônios ciliados, por conta que essas extremidades aqui parecem cílios. Mas o que seriam os cílios? Seriam os dendritos dos neurônios. Então aqui a gente teria um corpo celular de um neurônio, ele vai subir para cima por meio do axônio e ele vai descer aqui por meio dos dendritos. Os dendritos são aqui que vão ter as proteínas que vão captar os estímulos químicos relacionados com a nossa olfação. Então, são esses cílios, são os dendritos, mais especificamente as proteínas que estão aqui nos dendritos, que vão ser responsáveis por captar essas substâncias químicas, esses estímulos olfatórios, tudo bem? E galera, até é relevante a gente falar um pouquinho aqui, a gente falar melhor lá nas vias. Mas vocês estão vendo aqui, a informação ela vai ser captada aqui pelos dendritos, ela vai passar pelo corpo celular e ela vai subir por meio do axônio. Ela vai passar por buraquinhos que ficam nesse osso aqui. Aqui é o nosso osso etimoide. E essa parte que tem os buraquinhos é chamada de lâmina criviforme. Então, o axônio ele vai passar pela lâmina criviforme. Ele vai chegar aqui no nosso nervo olfatório. O nervo olfatório que é dividido nessa parte mais gordinha, que é o bulbo olfatório, e depois passa pelo trato olfatório. Depois a gente vai ver que ele tem três caminhos principais, tá bom? Mas nesse primeiro momento é isso que eu quero que vocês pensem. A substância química vai se ligar no epitélio olfatório, que vai se ligar nas proteínas dos dendritos, vai passar pelo corpo celular, axônio, passar pela placa cribiforme, chegar no bulbo olfatório e vai seguir pelo trato olfatório, tá bom? Mas, galera, além dos neurônios, que são os receptores, vocês estão vendo que a gente tem outros tipos de células também? Então, vamos entender por que elas estão ali? A gente tem essas células petitinhas, que elas são chamadas de células basais, e que acontece da mesma forma que a gente viu na nossa gustação. As células basais, elas são células tronco, que elas vão substituir esses neurônios quando eles morrerem. Esses neurônios do epitélio respiratório, eles têm um tempo de vida muito curto também, de cerca de 30 a 60 dias mais ou menos. Então, a partir do momento que eles param de funcionar, eles morrem, essas células basais, que são células tronco, eles vão se diferenciar em neurônios bipolares. Eles vão ter essa mesma função aqui. E esse processo ele vai ficar se repetindo. Os neurônios vão morrer, vão ser repostos pelas células basais. Os próximos neurônios vão morrer, serem repostos pelas células basais. Esse processo ele acontece sempre de 30 a 60 dias, mais ou menos. Tudo bem?
Inclusive, uma curiosidade, o epitélio respiratório é um dos pouquíssimos lugares onde os neurônios eles vão ser repostos. A maioria dos lugares, uma vez que o neurônio morreu, ele não pode ser reposto. Então, ele não tem como a gente voltar ao neurônio que ele morreu. Esse é o princípio das doenças neurodegenerativas progressivas. Aqui no epitélio respiratório isso não acontece, por conta que a gente tem as células basais que vão se diferenciar nesses neurônios e voltar ao funcionamento depois de 30, 60 dias, quando os neurônios eles morrem, tá bom? A gente também tem, galera, essas células aqui arroseadas, que são as células de suporte. As células de suporte, elas são muito parecidas com as células da glia. Então, elas vão dar todo o suporte necessário para o neurônio. Seja ele, primeiro, um suporte físico, permitir que esses neurônios eles fiquem estabilizados aqui. Eles vão dar nutrição nos neurônios, eles vão tirar as toxinas dos neurônios, e eles vão auxiliar um pouquinho na produção de muco também, aqui do nosso epitélio olfatório. Então, elas têm essas grandes funções, elas são parecidas com as células da glia. Tem a função de sustentação física, de nutrição, de produção do muco, de tirar as toxinas também, ok? Aqui eu coloquei essa imagem porque eu acho que a gente consegue visualizar melhor e a gente consegue visualizar essa estrutura grande também, que é a glândula olfatória. Eu falei para vocês que as nossas células de suporte, eita, elas produzem o muco, mas elas produzem uma parte pequena do muco. A principal produtora do muco do epitélio respiratório, do epitélio olfatório, seria a glândula olfatória. Também vai produzir principalmente o muco, onde as substâncias químicas vão se aderir para elas chegarem nos dendritos dos neurônios, tudo bem? Que a gente consegue visualizar aquelas mesmas estruturas. Aqui os neurônios bipolares, aqui seriam os dendritos dos neurônios, o axônico passa pela placa cribriforme, chega lá no bulbo olfatório, faz sinapse com neurônios do bulbo olfatório e passa lá para o nosso trato olfatório. A gente consegue ver as células basais e as células de suporte também. Beleza? E duas curiosidades que eu coloquei aqui para vocês também é a necessidade de anticorpos que a gente tem que ter nesse epitélio olfatório. Por quê? Por ser um muco, tem uma possibilidade grande da reprodução de micro-organismos patógenos. E aqui a gente tem uma comunicação direta lá com o nosso encéfalo. Então, do epitélio respiratório, o epitélio olfatório, a gente pode entrar aqui pela placa fibriforme e aqui a gente chega no nosso nervo olfatório. Do nervo olfatório já está direto para o nosso encéfalo. Então, é muito importante que esse lugar seja muito bem protegido, porque se um patógeno para se reproduzir aqui e conseguir entrar, ele vai ter acesso muito fácil pelo nosso encéfalo. Então, é muito importante que a gente tenha anticorpos aqui no nosso epitélio respiratório, tudo bem? Uma questão importante de lembrar. E uma curiosidade é que o tamanho do epitélio olfatório ele vai influenciar na acuidade que a gente vai ter nessa olfação. Isso acontece, por exemplo, em alguns animais, como o cachorro. O cachorro ele tem um epitélio respiratório muito maior do que o nosso. Isso permite que ele consiga diferenciar cheiro de maneira muito mais eficiente com a gente e que ele consiga captar cheiros, pequenos que sejam, em distâncias muito maiores que a gente consegue identificar. Por isso que são utilizados muitos cães de caça pela polícia, por exemplo, para identificação de drogas, porque eles têm um epitélio respiratório muito maior que o nosso, um epitélio olfatório muito maior que o nosso. Então, eles conseguem identificar esse cheiro de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais eficiente, tá bom? Mais uma curiosidade mesmo, mas eu achei muito legal compartilhar aqui com vocês. Galera, então agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de transdução do impulso nervoso. Por quê? Porque de nada adianta o nosso epitélio respiratório, eu sempre falo respiratório, mas o nosso epitélio olfatório, ele captar essa informação e ele manter essa informação para ele. Ele tem que traduzir isso de maneira que o nosso sistema nervoso central ele vai entender. E a maneira como ele entende seria o impulso elétrico. Então, aqui, os dendritos eles vão captar as moléculas químicas e eles vão traduzir essa informação para uma linguagem elétrica. E a gente vai entender como funciona esse processo de tradução para a linguagem elétrica, que seria o nosso processo de transdução. Então, gente, a transdução dos nossos neurônios bipolares, do epitélio olfatório, ele vai acontecer por meio da proteína G. Então, o que que vai acontecer aqui? Só para a gente se identificar. A gente está aqui nos cílios, que seriam os dendritos, que vão captar os estímulos químicos. Aqui tem o corpo celular, aqui tem o axônio, que vai subir lá para a placa do uniforme, depois para o bulbo olfatório. Então, aqui a gente tem nos cílios, nos dendritos. O que que vai acontecer? As moléculas odoríferas vão grudar lá no epitélio olfatório e eles vão entrar aqui nos receptores delas. Aqui no receptor, ele vai estar associado a uma molécula que chama proteína G. A proteína G ela tem a parte alfa, beta e gama e ela utiliza GPT é, como fonte
Nossa, esqueci a palavra também. Fonte de energia dela. Então, o GTP, ele vai se ligar diretamente na parte alfa e ele vai levar aqui para dendrilatos ciclares. Essa parte é mais específica, não faz tanta diferença assim. O que eu quero mais que vocês saibam é o seguinte: as moléculas olfatórias vão se ligar nos receptores, vão ativar a proteína G, e a proteína G ela vai se ligar na adenilata ciclase. A adenilata ciclase ela vai converter o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai permitir a entrada tanto de canais de sódio quanto de canais de cálcio. E quando esses canais de sódio e esses canais de cálcio eles se abrem, vai fazendo a molécula ficar mais positiva, mais positiva, mais positiva. Isso a gente chama de despolarização. Isso, se o estímulo for forte o suficiente, ou se ele alcançar o limiar, ele pode evoluir para um potencial de ação. O potencial de ação vai evoluir para uma sinapse e vai comunicar lá no nosso bulbo olfatório. E isso pode gerar um potencial de ação de novo, que vai comunicar, vai fazer outra sinapse e ir comunicando a partir daí. Então a gente estabelece aquelas mesmas vias que a gente viu lá nos vídeos anteriores. Primeiro a gente vai ter um estímulo que vai chegar no nosso receptor, vai gerar um potencial receptor, que seria o processo de transdução, que pode evoluir para o processo de potencial de ação, depois para a sinapse, e esse processo ele vai continuar. Então, aqui as moléculas odoríferas se ligam no receptor, vai ativar a proteína G ativa a derivato ciclase, converte ATP a AMP cíclico. O AMP cíclico vai permitir a entrada de sódio e de cálcio, que vai despolarizar a molécula. Se essa despolarização for forte o suficiente, isso vai evoluir para o potencial de ação, depois para uma sinapse, que esses neurônios vão se comunicar lá com os neurônios do nosso bulbo olfatório, tá bom? Aqui a gente consegue ver isso de maneira mais clara também. Eu peguei essa imagem da aula do professor Fernando Cessouza, uma aula longa falando sobre a fisiologia da gustação e da olfação, mas uma aula muito boa, gostei muito de assistir ela. Mas aqui a gente teria o receptor proteico, que ele vai se ligar nas moléculas odorantes. Aqui a gente tem um zoom também, aquele mesmo zoom que a gente tinha dado. A gente pegou aqui nos cílios, que são os dendritos, e a gente tem um zoom neles. Aqui a gente tem os receptores para as moléculas odorantes. A molécula odorante ela vai se ligar aqui, ela vai ativar a proteína G. A proteína G vai ativar a adenilato ciclase, que vai converter o ATP em AMP cíclico. E esse AMP cíclico vai estimular a abertura dos canais de sódio e de cálcio, e que vai estimular a entrada deles. Se esse for forte o suficiente, vai evoluir para o potencial de ação, depois vai evoluir para uma sinapse, tudo bem? Galera, muito importante saber que a gente tem um limiar olfatório que é muito baixo. Isso significa que uma quantidade muito pequena de estímulo já é o suficiente para a gente identificar alguns cheiros. Existem alguns que são ainda mais baixos. Existem determinados cheiros que a gente consegue identificar com um limiar muito baixo ainda. Um exemplo desses que o professor tinha dado seria o metilmercaptano. O metilmercaptano, ele é uma substância que ele tem um cheiro parecido com o de cebola podre. Então, a gente consegue identificar uma quantidade muito pequena dele já é o suficiente para desencadear um estímulo. E sabendo disso, as pessoas elas começaram a colocar isso nos gases de cozinha. Então, quando você sente o cheiro de um gás de cozinha, você não está sentindo o cheiro do gás, você está sentindo o cheiro de metilmercaptano. Aí, as pessoas elas fizeram isso para, quando tivesse um vazamento de gás, por pequeno que seja, isso já fosse sensível para os nossos narizes, para a nossa olfação. Então, a gente conseguiria identificar que está tendo vazamento ali. Então, metilmercaptano, ele é uma molécula que a gente consegue identificar uma quantidade muito, mesmo quantidades muito pequenas, a gente consegue identificar, ele já é o suficiente para alcançar o limiar. Por isso, colocaram ele no gás de cozinha. Tudo bem? Outra questão interessante, além do limiar ser muito baixo, a adaptação é muito rápida. Então, uma adaptação rápida significa que quando o estímulo ele é acontecido, você vai ter o estímulo e você vai se adaptar rapidamente a ele. O seu cérebro ele vai praticamente ignorar a existência daquele estímulo. Seus potenciais de ação vão parar de disparar e vão começar a ignorar a existência daquele estímulo. Um exemplo claro disso seria quando a pessoa coloca um perfume. Quando você coloca um perfume, você começa a sentir o cheiro daquele perfume. Mas passa ali 1 minuto, às vezes 5 minutos, você vai parar de sentir o cheiro daquele perfume. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai entender que aquilo não é uma ameaça. Que você já sentiu aquele cheiro, você não precisa ficar focando tanto naquele cheiro. Você pode começar a ignorar a existência daquilo. Então você para de liberar potenciais de ação relacionados com aquele cheiro. E você para de sentir aquele cheiro. Você vai se adaptar ao cheiro do perfume que você colocou. Mas se uma pessoa de fora que não sentiu o cheiro do perfume ainda chegar perto de você, mesmo que você não esteja sentindo, a pessoa vai sentir o cheiro do seu perfume. Tudo bem? É isso. E, claro, gente, existem algumas exceções. As exceções elas dizem respeito ao que pode gerar um potencial perigo para a gente. É aquela questão que eu falei na importância lá no começo do vídeo.
Quando é um cheiro muito forte, significa que tem um possível perigo associado com aquilo. Então, a gente não pode se adaptar àquilo, porque a gente não pode esquecer que aquele estímulo está ali. Porque é um potencial perigo, então a gente tem que sair de perto daquele estímulo o mais rápido possível, tudo bem? Então, essas duas questões que eu queria falar com vocês, além do processo de transdução, que é associado à proteína G, que ativa a adenilato ciclase, a TPM, P cíclico e aos canais de sódio de cálcio, tem o fato de que o limiar olfatório ele é muito baixo e a adaptação olfatória ela também é muito rápida, com exceção de perigos muito grandes. Peguei essa foto lá do professor Fernando Ceto Souza, no YouTube, uma aula de olfação e gustação muito completa, muito boa. Galera, essa aqui eu coloquei mais a título de curiosidade mesmo, falando do Prêmio Nobel de 2004, de Neuro. Ele falava justamente sobre isso. Foram dois pesquisadores, que era a Linda Buck e o Richard Axel, que eles descobriram que em um receptor olfatório tem cerca de 355 proteínas receptoras. Então, mesmo que tenha um receptor olfatório, esse único receptor olfatório ele tem inúmeras proteínas, ele tem várias proteínas dentro dele. Foi realizado um trabalho lá na Universidade de Columbia, em 1991, e descobriram que em alguns animais tinha mais de 1.000 genes de proteínas receptoras. Nos seres humanos teria cerca de 350, o que já é um número muito considerável. Mas existem alguns animais que eles têm mais de 1.000 genes para proteínas receptoras em um único receptor olfatório. Isso foi a maior família de genes já descoberta em mamíferos. Então, uma coisa que eu achei muito interessante, o vencimento do Prêmio Nobel de 2004 está muito relacionado com o tema da nossa aula de hoje, que é a quantidade de proteínas receptoras em um único receptor olfatório, tá bom? Então, galera, eu coloquei essa imagem aqui, eu peguei esse aqui lá do Ninja Nerd, o Zach Murphy, que ele é um dos maiores criadores de conteúdo com relação à medicina. As aulas deles são muito boas também, são em inglês, mas elas são extremamente boas. Quem fala inglês eu recomendo bastante assistir. Ele fala é, como que os nossos odores eles podem afetar o comportamento sexual. Vocês lembram que eu falei para vocês? A gente vai ver mais para frente, mas que os nossos odores, um dos caminhos que eles vão percorrer, eles vão lá para o nosso sistema límbico, então eles vão lá para a amígdala e para o hipocampo. E isso está relacionado com as nossas emoções e as nossas lembranças. Mas além de estarem relacionadas com nossas emoções e nossas lembranças, o sistema límbico ele tem um papel muito importante na questão de reprodução. Então, quando a informação olfatória ela vai lá para a nossa amígdala, ela vai para dois núcleos. O núcleo para... É, esqueci o nome dele, tá descrito aqui no cantinho. Paraventricular. O núcleo paraventricular, que ele vai produzir ocitocina. O núcleo paraventricular que produz ocitocina, ele vai aumentar a disponibilidade sexual da pessoa. Então, ele vai, por exemplo, causar ereção em alguns homens, ele está relacionado com a disponibilidade sexual de maneira geral. E também ela vai lá para o núcleo pré-óptico medial, esses dois núcleos estão localizados no hipotálamo, e o núcleo pré-óptico medial ele vai produzir GNRH, o GNRH que vai atuar na produção de testosterona, que também está relacionado muito com a disponibilidade sexual. Então, essa é a maneira como o nosso sistema olfatório ele pode influenciar o comportamento sexual. Os cheiros eles chegam lá na amígdala e da amígdala eles comunicam com o hipotálamo por meio de dois núcleos. O núcleo paraventral, paraventral, o paraventricular, produz citocina, aumenta a disponibilidade sexual. E o núcleo pré-óptico medial, que ele vai produzir GNRH, vai produzir a testosterona. Outra questão interessante também é que muitas pessoas falam sobre sentir os feromônios. Tem alguns animais, gente, que eles têm um órgão chamado de órgão vômero nasal. Isso dá a possibilidade deles de sentirem os feromônios. E isso está muito relacionado com o comportamento sexual. Nos seres humanos, a gente não tem esse órgão vômero nasal. Consequentemente, a gente não consegue sentir os feromônios. A gente sente odores que estão relacionados com a reprodução, mas a gente não sente odores por meio do órgão vômero nasal. Então, a gente não tem essa capacidade de sentir esses feromônios. Eu já encontrei essa divergência na literatura, que fala que os feromônios estão relacionados com a nossa reprodução. Eu já encontrei essa divergência que fala que a gente não tem o órgão vômero nasal, consequentemente, não consegue identificar os feromônios, mas apenas é, é, cheiros que estão relacionados com o comportamento sexual. Tudo bem? Mas eu acho que o mais importante não é saber se a gente consegue ou não sentir os feromônios, mas saber que quem tem o órgão vômero nasal com certeza consegue, e quem não tem, pelo menos consegue sentir cheiros que eles estão relacionados com a nossa reprodução, tá bom?
Galera, vamos falar um pouquinho das vias agora, que seriam os caminhos que nossa informação iria percorrer até chegar lá no córtex. E para falar das vias, eu coloquei essa imagem só para a gente ver de maneira um pouquinho mais específica o que a gente tinha visto anteriormente. Aqui a gente teria o epitélio olfatório que a gente teria os nossos neurônios bipolares. Os cílios dos neurônios, que são os dendritos, eles iam captar as informações, e mandar essa informação lá para o corpo celular, do corpo celular ia passar pelo axônio, e eles iam passar pela placa cribiforme. Da placa cribiforme, elas iam subir aqui no nosso bulbo olfatório. E vocês estão vendo que aqui no nosso bulbo olfatório tem muitos axônios de neurônios que eles vão se convergir no mesmo local. Essa conversão de neurônios, essa conversão de axônios dos neurônios aqui no bulbo olfatório é chamada de glomérulo, tá bom? Então eu coloquei essa imagem para a gente conseguir identificar os glomérulos. E a gente saber que glomérulos, então, é um acúmulo de axônios que são advindos aqui dos neurônios bipolares olfatórios, ok? Agora, gente, agora falando das vias propriamente ditas, a gente tem três caminhos possíveis que a gente pode percorrer com esses neurônios, tudo bem? Então, primeiro eu falei para vocês que começam nos neurônios bipolares, lá no nosso epitélio olfatório. Esses neurônios bipolares, eles vão passar para o nosso bulbo olfatório. Então, aqui os receptores olfatórios, neurônios bipolares, vão passar pela placa grimiforme, vão chegar lá no nosso bulbo olfatório. O nosso bulbo olfatório vão passar para o nosso trato olfatório. Trato olfatório, eles podem seguir dois caminhos principais. Eles podem seguir a estria medial e eles podem seguir a estria lateral. A gente vai ver daqui a pouco que tem um terceiro caminho, que ele é mais recentemente, filogeneticamente falando, ele é mais recente. Mas a estria medial está mais relacionada com os núcleos septais, que são áreas mais antigas, são áreas não tão refinadas assim do nosso cérebro com relação ao olfato. Então, a gente vai ter comportamentos mais primitivos, às vezes comportamentos mais básicos relacionados com a nossa olfação, que é a via medial, via olfatória da estria medial, tudo bem? Então, eles vão passar principalmente pelos núcleos septais, eles ficam aqui nessa parte medial, e ela está relacionada com a questão mais antiga, mais básica do nosso sistema olfatório. Ela, depois do trato olfatório, ela também pode bifurcar aqui pela estria lateral. A estria lateral, ela vai fazer conexão com o córtex olfatório primário, que ele está localizado lá no nosso únculo, tudo bem? E aqui do múnculo do córtex olfatório primário, as informações elas vão ser melhor integradas. E depois daqui, elas podem passar lá para o nosso sistema límbico. Então, elas podem chegar lá na nossa amígdala, onde vão ser armazenadas nossas emoções. Então, aqui está relacionado com nossas emoções relacionadas com os cheiros. E além da amígdala, elas podem ir lá para o nosso córtex entorriniano. Do córtex entorriniano tem comunicação direta com o hipocampo. O hipocampo que está muito relacionado com o armazenamento de memórias com relação aos nossos cheiros, tá bom? Então, é aqui no nosso sistema límbico, na amígdala e no córtex entorriniano que comunica com o hipocampo, que a gente vai ter aquela questão que eu falei para você, de lembrar dos cheiros relacionados com o lembrar das emoções relacionadas com os cheiros. Por exemplo, quando você vai na casa da sua avó, aí você sente aquele cheiro do bolo que a sua avó fazia, aí você fica com aquele momento de felicidade, você vai lembrar de todos aqueles momentos só por conta do cheiro, tá bom? E, gente, existe uma via que ela é filogeneticamente mais nova, então ela é a única via que ela vai passar pelo tálamo. Essa é a curiosidade do nosso sistema olfatório. O sistema olfatório é o único que tem vias que ele não passa pelo tálamo. O tálamo é o centro de redirecionamento das nossas informações. Toda informação do nosso sistema nervoso ele tem que passar pelo tálamo, todo o tálamo depois ir para o córtex. O olfato, ele é a única que não passa pelo tálamo. Ele entra pelo nervo olfatório, ele entra pelo bulbo olfatório, passa pelo trato olfatório e vai diretamente pela estria lateral e pela estria medial. Mas como foi desenvolvida uma capacidade filogeneticamente mais nova, e essa informação ela passa pelo tálamo, porque ela não é tão simples quanto as que a gente viu anteriormente. Ela tem essa necessidade de passar pelo tálamo. Que é essa terceira via. Elas vão chegar às células olfatórias e elas vão lá para o nosso tálamo, no núcleo dorso-medial do tálamo, medial dorsal do tálamo. E do núcleo medial dorsal do tálamo, elas vão lá para o nosso córtex órbito-frontal. Aparentemente, o córtex órbito-frontal é uma área que ele vai ter uma integração mais específica das nossas informações olfatórias. Então, quando um cheiro ele tem que ser mais específico, ele tem que ser melhor organizado, ele vai lá para o nosso córtex órbito frontal. Ele é o único que vai passar pelo tálamo, diferente dos outros que não passam pelo tálamo.
Isso, inclusive, é uma questão muito interessante, porque o tálamo, dentre eles, uma função é ativar o córtex para fazer a gente ficar acordado. Então, quando a gente tem um estímulo, por exemplo, de uma pessoa encostando em você, isso vai para o tálamo e isso vai levar a informação para o córtex. Isso possivelmente vai te acordar. Ou quando você tem uma temperatura muito grande, isso pode te acordar também. Mas quando você tem olfação, um cheiro ele pode estar ruim, ou ele pode estar muito bom, ou ele pode estar muito ruim, isso não vai acordar uma pessoa. Ou, por exemplo, isso é muito perigoso quando a pessoa está dormindo e tem um cheiro que ele seja muito maléfico. O cheiro em si, ele não vai conseguir acordar a pessoa, porque ele não passa pelo tálamo, consequentemente, ele não tem essa ativação do córtex para fazer a pessoa para ser acordada. Tudo bem? Então, é uma questão interessante também da gente saber. As vias do nosso olfato, elas não passam pelo tálamo. Tem duas que não passam pelo tálamo, tem uma filogeneticamente mais jovem, que ela vai passar pelo tálamo e depois lá para o nosso córtex órbito-frontal. Tudo bem? Galera, só para a gente finalizar aqui, tem uma teoria que o livro de neurociências do Beller ele traz para a gente, que ele fala sobre a representação espacial e temporal da informação olfatória. Ele fala que como que a gente consegue identificar cada tipo de gosto diferente, como que a gente não confunde os tipos de, como que a gente consegue identificar cada tipo de cheiro diferente, como que a gente não confunde nenhum tipo de cheiro, sendo que é uma coisa tão específica, né? Porque o quimioreceptor vai ligar lá no receptor químico e a partir disso a gente consegue fazer diferenciação de todos os tipos de cheiro. Para a gente fazer essa diferenciação, existem três teorias principais. Esse é um resumo que eu fiz. Eu coloquei aqui o resumo e aqui o que eu entendi do resumo, tipo o resumo do resumo mesmo. Eu acho que fica interessante, principalmente, a gente dar uma olhada nisso aqui, para a gente conseguir lembrar dessas teorias. São três teorias que vão falar que por que que a gente consegue diferenciar todos os tipos de cheiro. O primeiro é o código olfatório de população. Ele vai falar que mesmo que o receptor ele não consiga diferenciar tão bem tipos diferentes de estímulo, então quando você tem um estímulo de um jeito, outro estímulo parecido e mais um estímulo parecido, os seus receptores sensoriais eles não vão conseguir diferenciar esse estímulo de maneira tão clara. Mas quando eles vão passando, em cada estímulo ele vai se comunicar com um neurônio diferente. Então ele vai passar pelo bulbo olfatório por meio de neurônio diferente, pelo trato olfatório por meio de neurônio diferente, e ele vai ser integrado numa região diferente do cérebro. Então o nosso cérebro ele consegue diferenciar esses tipos diferentes de estilos. Mesmo que os nossos receptores não consigam, o encéfalo ele vai conseguir. Então, aqui no resumo, o receptor não é capaz de diferenciar tipos diferentes de estímulos muito parecidos, mas o encéfalo sim. O segundo seria sobre os mapas olfatórios. Os mapas olfatórios, eles dizem respeito àquelas questões que a gente viu lá, que são os glomérulos. Os glomérulos são acúmulo daqueles axônios. Eles falam que um estímulo olfatório ele vai ativar um tipo de glomérulo. Agora, um estímulo olfatório diferente, ele vai ativar um tipo diferente de glomérulo. Aqui deu um exemplo do aroma frutado e do cheiro de menta. Quando você sente um cheiro de menta, isso vai ativar um padrão de glomérulos. Agora, um aroma frutado vai ativar um padrão de glomérulos completamente diferente. E como ativam glomérulos diferentes, vai para áreas diferentes do nosso cérebro e, consequentemente, vai ser armazenado com informações diferentes também. Muito parecido com o que a gente viu anteriormente. Mas aqui, ó. Neurônios respondem a moléculas específicas. São ativados padrões únicos de glomérulos para cada estímulo. Ok? E o último seria codificação temporal. A codificação temporal fala que a frequência de potenciais de ação vai ditar a qualidade dos cheiros que ele vai sentir. Então, não necessariamente é porque um potencial de ação vai ser diferente do outro, vai passar para um local diferente, que a gente vai sentir cheiros diferentes. Mas também por conta que a frequência que esses potenciais de ação eles vão ser dissipados, ou seja, o tempo que eles vão ser liberados, isso vai ditar a qualidade dos nossos cheiros. Então, aqui a frequência de potenciais de ação ditam a qualidade dos odores. Não necessariamente precisa ser porque leva a lugares diferentes, mas também influenciado porque o tempo de liberação dos potenciais de ação para diferentes estímulos, ele é diferente também. Tudo bem? E, pessoal, é mais isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de coração ter ajudado. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa parte de neurofisiologia da gustação e da olfação, vocês ficam à vontade para mandar mensagem, tá bom? Então, muito obrigado se você tiver assistido até aqui e bons estudos. Até mais.